nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Partilhando o Coração. Sou o missionário Vinícius Fernandes, da comunidade Coração Fiel, e tenho a alegria de trazer hoje para você essa novidade aqui da nossa comunidade. E mais alegre ainda eu estou por não estar sozinho aqui, estar unido à minha irmã de comunidade, missionária Maria José, consagrada para sempre no carisma Coração Fiel, ou, para a maioria, Zezé. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, é com grande alegria que eu estou aqui para partilhar o coração, falando um pouquinho da minha história, né? Com você e também com meus irmãos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Bendito seja Deus, é muito bom poder falar daquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa história. E por falar em história, Zezé, conta um pouquinho para nós, onde você nasceu, de onde você veio, por favor. Então, eu vim de um distrito, né? Uma cidade, não é cidade na verdade, né? Como eu falei, é distrito. Tem 2 prefeitos, né? Um pedaço Santa Isabel, outro pedaço Goianésia. O nome é Natinópolis. Famoso Natinópolis. Eu nasci em Goianésia, mas a minha infância, né? Só fui para nascer. Nasci no Hospital São José, em Goianésia, né? Falo isso com alegria, né? Porque já começa aí uma história bonita, né? Com São José, Maria José, Hospital São José. E minha infância toda foi nesse distrito, né? Em Natinópolis. Pude conhecer muita gente, inclusive, onde eu pude ter contato com o meu fundador, Padre Delton Filho, né? Foi porque ele era vigário da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a gente fazia parte da paróquia. Hoje não mais, né? Hoje não faz mais parte, hoje faz parte da Sagrada Família, mas naquela época, né, ele fazia parte aí do Sagrado Coração de Jesus, da paróquia. Então foi aí que já foi começando essa linda história, né? Com a minha família. Eu venho de uma família numerosa, né? Eu sou a 11ª filha, né? Somos 12, um falecido. E, graças a Deus, nossa casa, a casa dos meus pais, sempre foi muito acolhedora, né? Com bastante gente. Então, eu já trago isso, né? Eu sinto isso no meu coração, né? Essa acolhida, né? Das pessoas. Então, minha casa, eu tenho saudade. Tocando essa história, eu tenho saudade, né? Minha casa é muito simples, né? De ainda chão batido. A gente, para ficar bonita, nossas paredes, sabe o que a gente fazia? Pegava o jornal, né? Colocava nas paredes. Papel de parede. Né? Era famoso papel de parede, né? E ia no córrego para poder pegar aquele barro branco para poder encerar, né? Então, a gente brincava disso, né? Muito simples, minha casa, mas é uma coisa que hoje eu sinto saudade, né, de tocar nessa realidade, né? E perdi minha mãe muito nova, aos 9 anos. Minha mãe deixou 7 de minoridade, né? Os mais novos cabe eu, no caso, né, Maria José e o Adelismar, de 7 anos. E os demais, né, já estavam mais velhos do que eu, mas foi nesse ambiente, né, familiar que eu nasci, né, comunitário, já aprendi ali viver comunitariamente, tudo dividido, um ia passando para o outro, né, as roupas, né, que ia usando. Então, assim, eu tenho saudade hoje tocando nessa realidade, voltando à minha história. Me deu uma grande saudade agora. Bendito seja Deus. É interessante a gente olhar para a nossa história e perceber isso, né? Que Deus vai preparando para aquilo que é o projeto dele, para aquilo que é o desígnio dele, né? Você falava a respeito de lá onde você estava, onde você cresceu, ter esse contato já com o Padre Delton, que viria a ser o fundador da comunidade. Mas como que foi isso? Você já participava na igreja, já tinha recebido os sacramentos, já era envolvida nas atividades ou foi depois? Veio depois, né? Eu toquei falando que ele veio para a paróquia, né? Mas tem um sacerdote da paróquia
da paróquia Nossa Senhora da Abadia, muito querido, né? Não posso deixar de expressar também, onde foi que eu comecei a catequese, né? Eu já ia na igreja, meus pais iam muito pouco na igreja, mas só que teve a base católica. Todos os meus irmãos, inclusive eu, somos todos batizados, apesar que não tem alguns que não é da religião católica, tem alguns que são de outra religião, mas minha mãe deu esse princípio para nós, essa base católica, todos são batizados, né? E na paróquia Nossa Senhora da Abadia, né? Isso. Eu tenho alguns padres queridos que já, sim, inclusive, já não está mais aqui, né? Já está perto de Deus, alguns. Inclusive aquele que me batizou, o que me batizou, pude ter contato com ele, pude ser corrigida, formada por ele, né? Que é o padre Fernando, né? Dos Clarentianos. Então, tenho um amor, né? Tive um amor. Recentemente, Agora ele chegou a ir para junto de Deus, né? Pude acompanhar esse processo dele, né? Então ele teve uma grande importância na minha vida, né? E ver a foto hoje do meu batizado, fui batizada com 2 anos de idade, né? Já fui um pouquinho mais velha ali, né? Mas 2 anos de idade, que geralmente hoje as crianças estão sendo batizadas, já nascem. Primeiros meses, né? E já vai ser batizada, né? Isso. Eu fui batizada com 2 anos. Inclusive, fui batizada dia 24, né, de junho, dia de São João Batista. Santo forte. Dia de São João Batista, de 88. Louvado seja que Deus. Aqui já dá para calcular a idade, hein, gente? Eu não tenho preocupação com idade, né? Com a graça de Deus, sou muito feliz mesmo. Graças poder a tocar, Deus. poder falar, né? Expressar essa alegria e ter as pessoas que me fez bem, posso dizer assim, né? Pessoas que passaram na minha vida me fez muito bem, muito bem. Louvado seja Deus. E nesse sentido, né, das ajudas que Deus manda, como que foi esse processo aí para o discernimento da vocação? Nós estamos aqui falando com uma consagrada, né, para sempre, graças a Deus, né? Nossa comunidade tem a alegria de poder ter o testemunho da Zezé, mas a gente sabe que essa história começa, né, numa família, como qualquer um, como você disse, né? E teve um caminho. Por onde começou essa inquietação aí para a vocação? Posso dizer, Vinícius, que a primeira inquietação foi a própria família e os amigos, as pessoas, falando que eu era uma pessoa diferente. E eu sempre lutei para ser uma pessoa normal. Né? Às vezes eu luto até hoje, né? É um pouco de doidura. Faz parte. Mas, assim, eu sempre lutei para ser uma pessoa normal. Queria ser uma pessoa normal, né? Inclusive, teve um episódio muito... Eu achei triste na época, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu vi que já era Deus, né? E então eu fiquei num período, ninguém me perguntou, né? Ninguém me fez a proposta, ninguém me, sabe, me questionou, assim, né? Me fez fazer isso, o que eu fiz, que eu vou contar para você agora, né? E para todos aqueles que nos acompanham. E muito nova, adolescente ali, né? No meio das minhas amigas, todas já tinha, né? Às vezes um namorado ou outro, né? E eu tinha um foco na minha vida que eu queria, quando eu encontrasse alguém, eu queria casar, né? Inclusive quando os padres perguntavam, filha, né? Inclusive depois, né? O meu pai fundador perguntava assim: você já discerniu sua vocação? Já decidiu sua vida? E eu enchia a boca assim, ó, gente. Sabe? Fala, sim, padre, eu vou casar. Na ponta da língua. Na ponta da língua. E ele falava assim, pois bem. Aí, quando eu encontrava com ele de novo, filha, e aí, já decidiu sua vida? Eu falei, sim, padre, eu vou casar. E eu vou levar lá para o senhor conhecer ele também. Né? E aí, ele já até conhecia também, né? Depois eu fiquei sabendo que ele era o diretor espiritual, né? Olha só como são as coisas. Então, já começou esse processo, né? Mas, desde muito nova, já me achava diferente. Igual a gente chama de venda, né? Em Natinópolis,
os lugares onde vende essas coisas, chama de venda. E um dia, meus padrinhos pediu para ir na venda comprar umas coisas. E eu entrei nessa venda e tinham várias pessoas, né? Uns homens lá e tal, né? E eu, quando eu entrei, eu escutei, né? O questionamento dele, né? Essa moça aí, tão bonita, ela não namora, não, né? E aquilo, em vez de eu ficar feliz, foi triste, né? Porque eu queria ser uma pessoa normal. Então, todos eles achavam eu diferente. Então, essas simples coisas sabe, me inquietavam, né? E eu comecei, por que eu sou assim? Porque, né? Começava a fazer esse questionamento para mim mesma. Mas no intuito de querer ser uma pessoa normal, eu falei assim, não, eu quero ser uma pessoa normal. Então, vou fazer tudo que uma jovem vai fazer, eu quero fazer também. E aí eu comecei, né? Mas eu não conseguia. E o que eu devo, né? A gratidão aos meus padrinhos, porque eles já vinham, né? Católicos, de uma base. E eu lembro muito bem que meu padrinho falou assim para mim, minha filha, eu considero você como filha, como nossa filha. Eu acolho você. O que eu puder fazer por você, né? Vou fazer como eu faço para minhas filhas. Só que tem que ser nas minhas regras, né? E eu levei aquilo ali muito a sério, né? Te ajudou, né? Me ajudou bastante. Levei muito a sério e eu sou o que eu sou hoje também graças da intercessão deles, né? Meus padrinhos Francisco e Mariana. E ali foi o processo. Só que eu comecei, né? Falei assim, por quê? Tá, eu quero, não quero, né? Só que as pessoas me achavam, né? Inclusive a minha irmã, né? Vou falar o nome dela, Rosirene, falava assim, como que é que ela falava, meu Deus? Ela falava assim, ô Santa Maria José, né? Porque fazia uma coisa errada, falava assim, não pode fazer isso, né? Então ela já me implicava bastante, me chamando de Santa Maria José, e aquilo ali porque eu queria ser uma pessoa normal. Incomodava. E caminhou um pouco mais. Comecei, né, a rezar o terço, né, com a minha madrinha, como já tinha falado, né? Ela começou a me levar para os terços. Ela me chamava de minha companheira. Olha só. Minha madrinha Mariana falava bonito. assim, essa aqui é minha companheira. Onde eu chegava, ela falava, né? Mas, assim, com o intuito de ser uma pessoa normal. Porque quando eu começava a ir muito para a igreja, e aí, no meio das senhoras, eu era a mais jovem, e aí eu falei assim, mas eu quero ser uma pessoa normal. Todo mundo está achando que eu vou ser freira, né? Alguma coisa assim. Mas eu quero ser uma pessoa normal. E aquilo ali ficou, né? Beleza. Caminhamos mais um pouco, tive bons namorados, com a graça de Deus, namoro muito santo, acompanhado, inclusive por sacerdote, né? Fez parte da minha história, da minha vida, me fez uma mulher melhor, né? Com essa experiência, né? Me ajudou bastante. Só que realmente tinha algo diferente. Eu só não aceitei, mas tinha algo diferente. E quando é que descobriu o que era esse algo? Quando eu terminei com meu namorado. Olha só. Porque eu pensei que eu estava com dor de cotovelo. Normal isso, né? Eu falei assim, eu estou sentindo falta todo final de semana, né? O meu namorado ia e tal, né? Mas eu estou com dor de cotovelo e tal, né? Mas não, era o vazio que Deus já queria preencher, né, no meu coração. E aí, numa missa do Padre Delton, na Capela São João Batista, em Natinópolis, e ele fez o convite para fazer um encontro vocacional em Mara Rosa. Ainda nem pensava em comunidade, né, no caso. E aí aí ele falou, você não se interessa, filha? Aí eu falei assim, tá, mas vai muita gente? Vão. E daqui, vai mulher? De Goianésia, no caso, né? Sim. Quando eu cheguei na rodoviária, não tinha nenhuma mulher, só homem. A escolhida. Beleza, fui. O encontro foi maravilhoso. Na época, o Dom Adair estava lá, foi ele que rezou comigo. Que benção. Né? Aí ele falou, ainda foi a palavra dele, ele falou, e me deu, inclusive, essa palavra. Jeremias 1:5 foi a primeira pessoa que me deu essa palavra, foi o Dom Adair. Na época, Padre Adair. E sentei longe, porque todo mundo me via como uma freira já, né?
E aí, o que acontece? Eu falei assim, não, na hora do almoço eu quero sentar sozinha. E sentei no chão, bem distante, no lugar. E o né, padre Adair, né, que hoje é Dom Adair, veio e sentou no chão comigo. Aquilo ali me impressionou, né? E a gente já começou essa história. E ele falava que ia rezar pela minha vocação e que não era para eu ter medo, porque Deus tinha um plano muito bonito na minha vida. E a reza valeu, né? E a reza valeu. Só que passou, gente. Aí veio, passou alguns tempos e tal. Aí eu ainda queria ser uma pessoa normal. Ainda achava uma pessoa que anormal. Depois comecei a namorar com outra pessoa, porque eu queria ser normal. E assim passou, com a graça de Deus. E aí onde chega a respeito do carisma, Coração Fiel. Graças a Deus já tive a oportunidade de conhecer o meu fundador na casa dos meus padrinhos e todos os membros que entraram na comunidade Coração Fiel. A Marília, eu conhecia ela porque eu fui catequista e a gente ia para as reuniões de catequese e ordenações, né? Grandes padres, amigos também daquela época. A gente está falando 2006, 2007 aí, né, gente? E a gente ia de ônibus, de caravana de Goianésia para Uruçu. E lá eu conheci a Marília. Adivinha cantando o quê? O quê, né? Como? Animando o ônibus, né? Cantando a musiquinha, né? No caso, a Isabel roubou pão na casa do seu irmão, né? Então, foi assim que eu tive contato com a Marília, né? E nós cantava belíssimo com aquela voz maravilhosa que nós temos, nós duas cantoras. Continuam cantando juntas até hoje na comunidade. Isso, né? Essa maravilha. E assim, já conheci a Marília, conheci os outros também, né? Teve um também que era já conterrâneo da minha cidade, e os outros também, né? E fui aproximando da comunidade. Todas as vezes que eu passava na porta, inclusive, né? Muitas vezes eu passei aqui com o meu ex-namorado, no caso, visitar a comunidade. Visitar a comunidade, almoçava com o Padre Delto, mas ele sempre me questionava. E foi um belo dia desse almoço que ele me questionou, inclusive eu estava ainda namorando, e que me ardeu meu coração. Ardeu, fui para casa com o coração ardendo. E aí, depois, um missionário ligou, perguntou, você não quer fazer o encontro? Aí eu, não, porque eu tinha medo. E aí, acabou que depois uns amigos que fariam o encontro foi para minha casa, em Natinópolis, na casa dos meus padrinhos, e eu falei para ele assim, meus padrinhos não vai deixar eu ir com vocês, 2 homens, né? Aí, inclusive hoje, o pai do Paulo Júnior, padre Paulo Júnior, olha só, ele falou assim, não, meu pai vai vir buscar a gente. Falei, beleza, então vamos. Aí eu falei para meus padrinhos, deu certo. A gente veio fazer o encontro em 2007, dia 18 de março de 2007. Ficou marcado. Sim, na paróquia Nossa Senhora das Graças, né, no centro catequético na época. Muito bom. Só sei que o encontro foi maravilhoso e eu recebi novamente Jeremias 1:5. Assim, que eu vou ler para você aqui, né? Esse versículo de Jeremias 1:5. Tem palavras que diz assim, marcam, né? São palavras que me marcaram muito, eu recebi várias vezes porque eu não queria acreditar. Né? Porque quando eu olhava a realidade da comunidade, Coração Fiel, comunicação, eu pensava assim, nossa, uma pessoa como eu, analfabeta, meu Deus, como que eu vou comunicar, né? Falando errado e tudo. Então, eu sempre me preocupei com essa questão, né? E nessa palavra é belíssima que eu recebi lá atrás, a resposta, né? Do Padre Adair, que hoje é Dom Adair, e depois eu recebi aqui no encontro 2007, e eu recebi essa palavra várias vezes, que diz assim: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não diga, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar
todos aqueles ao quais eu te enviar, e ele dirá o que te ordenar. Não deverás temer. Então, essa palavra foi descrevendo aquilo que estava no meu coração, o medo, né? De não saber falar, de evangelizar. Mas era tão nítida a alegria quando eu vim na comunidade, que eu vi os missionários felizes, né? Empurrando cadeira, eu entrava. Gente, era minha alegria, eu só queria servir, eu só queria experimentar, só queria aquilo para a minha vida, né? E hoje estou aqui, ainda quero isso para a minha vida, né? Louvado seja Deus, né? E, claro, né? Aqui a gente sabe que tem um percurso, né? O ingresso na comunidade, o processo formativo e depois disso os frutos, né? Aqui falou que profeta das nações. Você que não imaginava que seria missionária, consagrada, onde o carisma já te levou? Em muitos lugares que me fizeram tremer nas bases. Muitos lugares. Aventuras. Muitas aventuras. Por quê? Quando a gente vai em missão em comunidade, a gente sempre vai de 2 a 2, correto? Perfeito. Geralmente, quando vai o fundador, vai um outro missionário com ele, né? E chegou a minha vez. De ir para fora do país. Para fora do país. Quando me falou que, ó, Maria José, o conselho está pedindo para você ir em missão no Japão. E eu, Do outro lado do né? mundo. Aí eu assim, como assim? Não, sim, tá. O conselho pediu para você ir. Não, beleza. Então foi por partes, né? Beleza, então eu pensei que eu ia com alguém. Não, mas você vai encontrar com um padre lá no Japão. O padre já estava lá. Ia sozinho. Eu falei assim, como eu vou fazer isso? Nunca saí fora do país, né? Eu nunca viajei sozinha. Mas eis-me aqui. E fui, deu certo. Graças a Deus. Deu certo, graças a Deus. Então, eu já fui, né, em missão no Japão, uma missão maravilhosa, me edificou muito, né, me ajudou muito também ser uma missionária melhor, né, olhando a realidade. E pude também estar também em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica, né? E aqui no Brasil também, por vários lugares, né? Já fui também na Bahia, fiquei lá durante um mês. Pude estar também em Ribeirão Preto. Inclusive, em Ribeirão Preto, eu fui por uma situação, né, de estar lá, e o meu fundador falou assim, agora é a chance de você provar. Olha. Eu uso essa palavra, né? Às vezes é muito forte. A chance de você provar para fecundar aqueles que estão perto de você, longe do carisma, você vê o carisma. E assim aconteceu. Assim posso dizer, né, que eu fui mais fiel nesse tempo que eu fiquei fora, né? Porque às vezes a gente cai assim algumas coisas, mas eu posso dizer que eu lutei para ser fiel, longe. Por quê? Já não tinha, porque às vezes a gente está acostumado aqui com o nosso dia a dia, com a vida comunitária, e um ajuda o outro e tal. Quando eu me deparei que eu estava longe da minha família, do seio, da casa, a sede, eu falei assim, eu preciso fazer algo, né, para eu não perder a essência do carisma. Então, eu pude experimentar isso, e quando o padre foi me visitar, a Marília também foi me visitar na época, foi uma coisa que ele me falou, me parabenizou, falou assim, filha, realmente você tem um carisma, porque você não perdeu, não deixou cair a essência do carisma Coração Fiel. Louvado seja Deus por isso. Você acha que esse foi o maior desafio da vida em comunidade até hoje, ou teve maiores? Ah, já teve bastante. A cada dia a gente encontra um desafio, né? Eu posso dizer que já passei por bastante desafio. Um desafio que eu vivi em comunidade mesmo foi quando eu cheguei, né? Porque eu ainda tinha essa mentalidade de não conseguir falar em rádio, comunicação, de sair a missão. E a missão foi me curando. Até hoje eu sou curada. Graças a né? Deus. Até hoje eu brinco algumas coisas assim. E sou curada até hoje na missão. Porque onde Deus me leva, né? E eu fiquei com a palavra que eu guardo profundamente no meu coração, é que se eu tenho um carisma, para eu não ter medo de ir, evangelizar e anunciar o Jesus. Porque se eu for para anunciar Jesus,
vai acontecer. Amém. Para eu não ter medo. Agora, se eu for levar eu mesmo, aquilo que é para acontecer por meio de Jesus não vai acontecer, porque eu estou levando a mim mesmo. Então, eu tento lutar para que eu leve Jesus, né? Com um sorriso, com a acolhida, com a oração, com o testemunho. Digo, não sou perfeita, mas eu luto para que eu, né, aqueles que eu encontre, que eu represente Jesus, que eu leve um pouquinho, pelo menos uma pontinha na unha, né? Falar de Jesus para aquelas pessoas que me encontrarem. Levar o Senhor aonde Ele mandar. E nessas andanças, tem alguma história engraçada que dá para partilhar com o pessoal que está assistindo? Ai, meu Deus, várias! Olha, qual delas que você quer saber? Talvez a que para você foi mais marcante. Vixe, foi muitas marcantes, né? Situações que, né, inclusive em comunidade, não deixa passar nem nada. A gente se diverte também, né? Muito, bastante. Tem essa história, né, do Japão que eu fui, né? E eu fui pedir Nossa Senhora, né, no voo, para que, né, ela me ajudasse, né? E eu fui mais no intuito mesmo de me ajudar a evangelizar aqueles que eu encontrar, né? Que eu pudesse levar o rosto de Jesus. E a primeira parada, depois de andar tantas horas de avião, encontrar, né? Eu estava com a mala de livro da livraria e estava com bastante livro dos 7 Conselhos do Coração de Jesus. E quando foi passar lá na Alfândega. Isto. E aí eu abri a mala, eu entreguei tudo, com medo de me parar, né? Então abri tudo, né? E o japonesinho lá, né? Eu posso dizer assim, que eu não sei o nome dele, né? O guardinha. E aí ele foi muito simpático. Porque eu já tinha encontrado outros que, né? Mas ele foi muito simpático comigo, porque eu já abri, já coloquei tudo assim, mostrou. Foi abrindo e tal, e ele viu Jesus, né? Então, ele viu Jesus, né? Eu imagino. Porque realmente, quando eu me deparei, né? Eu falei assim, nossa, ele foi muito simpático. Aí eu conversando com ele, ele fazendo assim com a cabeça e tal. Então eu entendi, né? Eu não sei como, mas eu entendi que ele agradou do livro. E aí eu fui lá e pedi, passei por onde não podia passar, né, no aeroporto, pedi o padre para autografar, para dar o livro para o guarda. De presente. De presente, né? E aí o fez. Aí quando eu ia entregar, o guardinha, eles não podem, fiquei sabendo que eles não podem. Só que quando eu fiz assim, né, entregando o livro, ele ia pegar. Só que veio outro guarda, não, eu tô falando no, né, mas não é no. Na nossa língua. Isso, né? Para começar, para vocês verem, né, gente? Eu entendi porque eles fazem assim com a cabeça, né, gente? Mas eu não entendia, né, o que ele estava dizendo. Mas depois os outros traduziu para mim, assim, né, o que seria. E a outra coisa que foi bem engraçado foi que isso aqui, o Padre Delto gosta de pegar no meu pé, né? Recentemente eu fui para Portugal e fui conhecer, né, os lugares onde lá os 3 pastorinhos. E como meu nome é Maria José da Silva Oliveira, eu queria conhecer a origem, né, no caso, e eu nunca tinha visto um pé de azeitona, né? Foi ver a Oliveira. Isto, quando ele falou, mostrando tudo, né, ele é ótimo para, sabe, eu amo viajar com o meu fundador, porque por onde ele passa, ele vai explicando, sabe? Vai mostrando a história, a cultura, isso me ajuda bastante. Enriquece bastante. E ele foi falando e tal, e eu estava com outra, que era Fia Oblata Carolina, e aí eu corri mais depressa e fui lá e peguei a azeitona e coloquei na boca. Meu Deus! Tinha nódia, né? Aquele trem amargo, né? Na boca, né? Foi essas experiências assim. Aí serve de... Vira história depois. História, né? Mas, além de virar história também, né? Virou uma formação, né? Agora eu sei que eu não posso, gente, pegar azeitona e colocar na boca, né? Eu deveria ter sabido isso antes, né? Mas tudo bem. Aprendi. A gente acerta, né?
com os erros também, aprende, né, com os erros. Aprende fazendo e aprende com a graça de Deus, né? Exato. Você falou a respeito de pedir a intercessão de Nossa Senhora, sei que você é devota, Sim. mas também aí na lista dos santos aí, quem que tem mais aí de destaque aí na devoção para você? Além de Nossa Senhora? Isso. Porque ela está em primeiro plano, né, com a graça de Deus, né, desde muito nova. Ela que me amparou. Olha, eu sou muito assim, posso dizer que eu tenho bastante devoção aos santos. Mas assim, o que começou a minha história vocacional mesmo foi Santa Faustina. Recebi várias confirmações, inclusive de uma vocacionada que hoje é consagrada da comunidade Coração Fiel, né, ao longo desse tempo. E ela não sabia de nada. Nós viajamos junto para uma peregrinação para Canção Nova, né? E do nada, ela me chegou, sem saber de nada, ela me chegou com uma imagem de Santa Faustina. Aquela ali, para mim, eu quase caí das pernas, né? Sinais de Deus. Quase caí. E ela me entregou, dentro da livraria mesmo, ela me entregou aquela imagem. Quando eu abri, eu fiquei sem fala. Né? E eu tenho ela até hoje, eu tenho muito carinho. Peço a intercessão de Santa Faustina, ela também que tinha uma dificuldade, né? De leitura, essas coisas assim, né? Olha o que Jesus pediu para ela, e ela foi a secretária de Jesus. Então eu inspirava. Geralmente eu pedia a intercessão dela, né? Dos nossos santos baluartes, Santa Faustina. Mas eu amo muito Dom Bosco por causa da juventude, por causa dos adolescentes, né? Eu tenho muito amor, né? E pego o exemplo de Dom Bosco, peço a intercessão dele, né? Porque eu acredito e confio que Deus me deu essa graça de estar no meio dos adolescentes, né? De criança, né? Jovens, porque eu me identifico muito, inclusive também idosos, né? Mas, assim, no meio da juventude, Dom Bosco, ele me ajuda bastante, né? Que eu, na comunidade, já fiquei encarregada pelos jovens, né? E trago comigo até hoje, cada um que passou, né? Nessa experiência do coração jovem, trago profundamente no meu coração, né? Muitos deles já se formaram, já se casaram, já têm filhos, estão distantes, mas no meu coração, como Dom Bosco, sempre vou levá-lo comigo, cada um. Que bonito. Cada um. Graças a Deus, é realmente uma partilha do coração, né, gente? E falando sobre essas graças que Deus dá, né? Precisamos bem dizer a Deus, porque a Maria José recentemente, né, fez a sua consagração definitiva no Carisma Coração Fiel, depois de toda essa história bonita, né? E falando de olhar para o exemplo dos santos, a gente olha para aqueles que estão caminhando ao nosso lado, né? E fica também para nós, né? Então, eu queria pedir, né? Que palavra que você pode dar para quem está assistindo, para quem tem também uma inquietação, que tem também aí uma dúvida, um questionamento a respeito da vida consagrada, né? Consagrar-se para sempre ao Senhor. Como é isso? É isso mesmo, né? Como você disse, recentemente eu me consagrei, né? Fiz meus votos definitivos. Para sempre, coração fiel. E é uma alegria muito grande. Só que eu digo que não é no dia para o outro, é um processo. Fui contando aqui alguns pedaços, né? Deixando alguns pedaços, né? Do meu coração, da minha história, ao longo desse caminho. Nossa comunidade fala assim: ao longo do caminho, Deus irá abrir portas. Então, eu acredito fielmente nesta palavra, no nosso estatuto, que Ele foi abrindo portas. Porque se o Senhor falasse tudo, pode ser que eu não estaria aqui hoje. Quem diria, né? Uma dessas missões, inclusive você e Minasu, pudemos, né? Ali encontrar, eu estava ali levando Jesus, né? Me alcançou. E durante a história, né? Os pedaços que nós vamos oferecendo, né? Para o coração de Jesus. E eu estou muito feliz, sou uma mulher realizada, eu sempre falo, tenho dificuldades, desafios, tenho sonhos também, com a graça de Deus, né? Aprendi a ter sonhos, né? No início da comunidade, me perguntava, né, quais eram meus sonhos. Eu não sabia numerar o meu sonho.
Então, hoje, aprendi, né, dar nomes, né, aos sonhos, mas o sonho maior que eu desejo no meu coração é sonhar os sonhos de Deus. E eu quero dizer para você, o Vinícius pediu aqui para, né, Dá uma palavra. para dar uma palavra para você que às vezes tem uma inquietação, que é medrosa como eu, né? Eu confesso, medrosa, às vezes confia nas suas capacidades, porque muitas vezes eu confiei nas minhas capacidades. E quando a gente confia nas capacidades de Deus, através do Espírito Santo, tudo pode ser transformado. Amém. Eu acredito, confio, né? E colocando nas mãos de Deus, no coração de Jesus. E assim eu venho caminhando com a minha vida, com a minha doação, né? Eu decido todo dia. Amém. Então é assim que eu falo para você. Se você tem uma inquietação, não tenha medo, não seja medrosa como eu já disse, né? Seja valente, seja corajosa, pelo menos para rezar, para fazer o discernimento. Eu sempre dou esse conselho. Você que tem uma inquietação no coração, seja quem for, casado, idoso, viúvo, jovem, né? Seja quem for, queira rezar, queira pedir ajuda, porque eu não fiz o meu discernimento sozinha. Justo. Passei por pessoas. Maria José, qual o tipo de pessoas que você indica para fazer esse discernimento? Olha, digo a você, as pessoas que você tem que procurar para fazer um discernimento são pessoas que têm vida de oração, de escuta, de vivência. Porque, na verdade, quem faz o discernimento é a pessoa. Aqueles que vai acompanhando só vai ouvindo. É isso, é aquilo, por aqui, tenta auxílio, isso. É um auxílio. Então, por quê? Se aquele que acompanha for decidindo pelo vocacionado ou vocacionada, não vai dar certo. Não é essa a ideia, né? Isto, né? Então, o meu processo todo, vivi isso, tem outras coisas a mais, mas eu fui sendo acompanhada, ouvida e é por aí, vai, não tenha medo, continua. E até hoje eu estou continuando. Amém, graças a Deus. E como você disse, é pelo Espírito, né? É por graça de Deus. Quero te convidar, já quase encerrando aqui, né, o nosso momento, para a gente fazer uma oração, rezar com quem está acompanhando de casa, pedindo também a graça de Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Ser feliz fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos te louvar, meu Deus, Obrigado, neste Senhor, momento, por esta oportunidade. por esta graça de estar aqui partilhando o coração. Bendito seja, Senhor. Peço ao coração de Jesus a tua bênção Dai-nos, Senhor, a tua sobre graça. nós e todos aqueles que estiver, Senhor, nos acompanhando. Toca, Jesus, Visita no nesta coração hora, de Senhor. cada um, Alcança. pedindo, suplicando Jesus esta bênção, Clamamos, Senhor, a ousadia, toda a graça da coragem, escutativa ao toda coração de atenção, Jesus. Senhor, à tua voz. Chame todos Nós aqueles te pedimos, ao qual confia, pertence ao teu coração. visita. De maneira Traz especial, pra perto, Senhor, ao carisma coração fiel. Amém, Senhor, nós pedimos. Dá, Senhor Jesus, a graça, a ousadia necessária para cada irmão que assim pertence, seja. Senhor, a este carisma. Que assim aconteça, Senhor. Nós pedimos essa graça ao Senhor, suplicando que Ele modele o nosso coração, partilhando o nosso coração, principalmente com Jesus, Vem, para Santo que Espírito. Ele seja sempre Vem, Espírito. o grande oleiro, aquele que vai moldando, que vai trabalhando a nossa vida, ao Vem, agrado Santo Espírito do coração do Pai. E para a gente finalizar, acho que pode rezar a oração que invocamos todos os dias aqui na comunidade, né? Jesus Cristo, coração fiel, moldai o nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Amém. Que alegria, viu? Obrigado, Zezé, por estrear aqui o nosso podcast. Novidade. Né? Parabéns pela coragem, viu? Uma alegria É poder muita coragem. estarmos juntos aqui. E é a graça de Deus. Quem fez, né? Aconteceu, graças a Deus. Agradecemos a você que nos acompanha. Queremos dizer que tem mais por aí, viu? Se prepara. Obrigado também aos nossos irmãos, né? A equipe aqui, a missionária Rayane, o Eugênio e, claro, né? Todos que contribuem para que esta obra aconteça, para que essa partilha
do coração e, claro, do coração de Jesus chegue até você. Bendito seja Deus. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, de compartilhar para chegar a mais pessoas. Pode comentar, pode deixar suas sugestões aqui para a gente melhorar também e fazer cada vez mais aquilo que o Senhor deseja, alcançar os corações que Ele mesmo tem para alcançar. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.